Existe uma coisa que a maioria das pessoas não fala sobre quem gasta muito, que é o sentimento de culpa. Aquela sensação ruim quando você olha para sua fatura do cartão de crédito no outro dia e começa a se questionar como você chegou ali. Aí você começa a repetir para si mesmo: eu sou desorganizado, eu nunca vou conseguir guardar o meu dinheiro, eu não tenho disciplina. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sendo bem direto. E se esse realmente não for o problema? E se o problema não for disciplina, mas se uma coisa que acontece dentro da sua cabeça e que você não controla? Porque se esse for o problema, então tenha calma, guarda essa culpa, porque talvez você não esteja errando do jeito que você pensa. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. E o mais importante que isso não é aleatório. Tem um padrão acontecendo aí. Porque pensa comigo, esses gastos eles não acontecem em qualquer momento. Ele acontece sempre depois de um dia muito difícil. É depois de um dia estressante no trabalho, que você chega em casa cansado e parece que alguma coisa desliga dentro da sua cabeça e você simplesmente não tem mais controle. Você abre um aplicativo de comida e simplesmente não tem força para resistir. Você só vai e compra. E aí você repete aquelas coisas que você fala para si mesmo. Ah, eu mereço. É só dessa vez. Eu trabalhei para isso. Agora deixa eu te mostrar que isso não é só com você. Imagina alguém que passou a semana inteira se controlando, tentando economizar, levando comida de casa, evitando gastar com besteira. E aí, chega na sexta-feira à noite, ela decide sair do trabalho e ir direto para o shopping, dar uma voltinha para relaxar. Mas acaba chegando em casa com várias compras parceladas no cartão de crédito. É nesse momento que o arrependimento bate. É nesse momento que o sentimento de culpa vem. E foi então que eu descobri uma coisa que mudou completamente a forma que eu enxergo isso. Então preste atenção no que eu vou falar, porque talvez eu esteja revelando aqui uma coisa que você nem saiba que existe. A ciência vai explicar que existe um tipo de cansaço, um cansaço que não é físico, um cansaço mental. Um cansaço que afeta diretamente a sua capacidade de autocontrole. Quanto mais você usa de controle mental durante o seu dia, menos você vai ter a capacidade de resistir depois. É como se fosse uma bateria, só que o problema é que você realmente gasta essa bateria durante um dia inteiro. Você gasta quando você precisa ter paciência. Você gasta quando você precisa se segurar. Você gasta quando você precisa ter disciplina financeira para algum objetivo que você quer atingir. Imagine o seu dia comum. Você acorda, você levanta para trabalhar, você pega o ônibus lotado. Chega no trabalho, você lida com muitas tarefas a fazer. Chega no trabalho, você lida com pressão, com tempo para fazer as coisas. Você tem que se controlar em vários momentos, você tem que segurar alguma resposta, você tem que segurar a emoção, você tem que segurar o estresse. E tudo isso consome energia mental. Então chega no final do dia, a sua bateria já está quase no zero. E é nesse momento que você precisa tomar alguma decisão importante sobre o dinheiro. Só que tem um detalhe que quase ninguém te conta. A maioria das vezes você vai tomar a decisão errada. Porque quando você já está com a sua bateria descarregada, o seu cérebro começa a priorizar o alívio imediato. Ele para de pensar nas consequências, ele para de pensar nas suas metas e nos seus objetivos. E ele começa a priorizar a busca por um alívio que pode resolver o desconforto do agora, em detrimento do longo prazo. E é nesse momento que os gastos por impulso acontecem. Não é que você deixou de ser responsável, é porque nesses momentos você está lutando contra a sua mente. E quando você não tem mais energia para resistir, você perde. Porque a sua mente não está pensando nos seus objetivos, ela está pensando em um alívio, em resolver aquele problema de agora. Então deixa eu te contar uma analogia que vai fazer muito sentido, que vai te ajudar a entender como isso realmente funciona. Dizem que a culpa de gastos por impulso é a falta de disciplina, mas é como se você usasse um extintor de incêndio porque você é desorganizado. E é claro que isso não faz o menor sentido. Tenta acompanhar o raciocínio comigo. Imagine que a sua mente é como se fosse uma casa e que quando você passa por situações de estresse ou situações que desgastam a sua energia mental, é como se na casa da sua mente cada cômodo estivesse pegando fogo e isso se torna um incêndio generalizado. E quando você compra algo por impulso, não é porque você é irresponsável, é porque o seu cérebro está tentando agir como um extintor de incêndio e apagar o fogo rápido. Porque comprar dá aquele alívio imediato, dá aquela sensação de ufa. E isso é o extintor funcionando. Só que o problema é que o extintor de incêndio, ele apaga o fogo. Ele não resolve a causa dele. E aí que está o ponto que eu quero chegar. E você tem que prestar bastante atenção nesse momento. O problema não é a falta de disciplina. O problema são os gatilhos emocionais que nos levam a tomar essas decisões impulsivas.
Em 1998, o psicólogo Roy Baumeister conduziu um experimento que ficou conhecido como esgotamento do ego. Ao se conter muito por um impulso, pensamento ou emoção, os recursos mentais se esgotam e fica mais fácil ceder depois. Não é falta de disciplina, foi o esgotamento mental, de gastar autocontrole o dia inteiro e sobrou pouca energia para resistir ao impulso de compra depois. Assim como a minha história, você também já deve ter passado por uma situação parecida, porque depois de um dia de decisões, de pressão e de estresse, a sua capacidade de resistir já está no limite. E tem mais, estudos em neuroeconomia mostram que pessoas em situação de escassez financeira, ou seja, preocupadas com o dinheiro, têm a capacidade cognitiva reduzida equivalente a uma noite sem dormir. Quanto mais você se preocupa com o dinheiro, menos capacidade mental você tem para tomar boas decisões depois. Então, o problema é que você está jogando contra seu próprio cérebro, e entender isso é o primeiro passo para reassumir o controle. E aqui eu vou te contar 3 coisas simples. Então preste atenção que aqui é o meu objetivo, é transformar a sua forma de lidar com isso. Primeira coisa, entenda que o problema não é falta de disciplina. O problema é que você não aprendeu ainda a lidar com os padrões mentais que te sabotam. Quando você precisou tomar boas decisões financeiras, você estava lidando com um recurso que ninguém te falou que era finito, que ele tinha prazo de validade. Segundo, entenda que esse comportamento, esse padrão, não é uma fraqueza. Você não tem que ficar se punindo por ele. Você tem que começar a se proteger. E essas são decisões completamente diferentes. Terceiro, comece a se perguntar em que momento do seu dia você percebe que você está mais cansado mentalmente. Comece a tentar descobrir quais são os momentos do seu dia em que você toma as piores decisões financeiras. Porque entendendo isso, você consegue mapear quando é que a sua válvula de escape começa a funcionar. E aí você consegue descobrir os momentos em que seu tanque está vazio e que você não tem o poder de decidir racionalmente. Sabendo quando esses momentos acontecem, você tem mais clareza para tomar a decisão correta. Então você para de depender de algum fator externo e retoma o controle sobre a sua própria mente. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, então nos siga, que aqui nesse canal o meu objetivo é trazer mais clareza para que você possa tomar decisões financeiras melhores.